Vamos retornar para o nosso evento, né? Eu gostaria de, antes de tudo, agradecer a presença aqui da diretora do PROCON Municipal, a senhora Dina Pérez. Muito obrigada pela sua presença, viu? E dentro dos avisos, eu gostaria de dizer a todas vocês que os nossos parceiros continuam com degustação ali. Fiquem à vontade para pegar cafezinho, água e degustar e visitar os nossos parceiros, ok? E para abrir o ciclo de palestras do bloco da tarde, voltando à nossa programação, vamos iniciar o bloco de palestra trazendo o tema: a rastreabilidade de alimentos e suplementos, desafios e oportunidades. E para mediar esse bloco, eu convido a nutricionista Renata Menezes para vir aqui para a mesa. Renata é formada pela Universidade Potiguar, com MBA em Gestão de Qualidade e Produtividade, foi docente da Universidade Potiguar e consultora da PSSA. Há 8 anos, ela atua como gerente de qualidade da Nova Foods Indústria, Loucos por Coxinha. Venha para cá, Renata. Aí. E para compor a mesa do bloco da tarde, eu convido as palestrantes, senhora Priscila Vanini, engenheira química e tecnóloga em gastronomia, com doutorado em engenharia química pela UFRN, sócia fundadora da Conexão Alta Performance. Venha para cá, Priscila. Convido ainda uma grande colaboradora desse evento, a senhora Sônia Maria, nutricionista, mestre e doutora em Ciências da Saúde pela UFRN, especialista em vigilância sanitária, chefe do Núcleo de Controle de Alimentos da Visa Natal. Sônia Fernandes. Passo o microfone agora para a mediadora, é com você. Boa tarde, gente. Que alegria, né, estar presente pelo 3º ano consecutivo desse evento tão grandioso, tão importante para todo o segmento, não só para o segmento de supermercados. Então, gostaria de agradecer desde já, né, o convite, em especial a Janiele, que fez o contato, né, mas agradecer também a Surne, né, por essa oportunidade de mediar essa grande mesa, né, com 2 autoridades. Temos 2 grandes referências, e falar sobre rastreabilidade é falar sobre transparência ao consumidor e confiabilidade. E aí, para começar essa nossa conversa em alto nível, né, eu chamo Priscila Vanini para fazer a sua explanação, que já foi muito bem aí apresentada por Cida. Por favor, Priscila. Obrigada. Boa tarde a todos. Que satisfação estar aqui mais um ano. Gratidão à Surne pelo convite. Falar de rastreabilidade é algo que me encanta, até porque trabalho com isso há alguns anos. Então, poder, nessa tarde, compartilhar um pouco com vocês da minha experiência e também do que fazer de soluções, né? Como consultora que sou, eu digo que a gente sempre precisa, além de levantar a questão dos desafios, também propor soluções para que juntos a gente possa fazer a diferença. Obrigada. Bom, o tema dessa tarde que eu trouxe para vocês é falar da conexão no varejo. Lógico que eu falaria da Conexão Alta Performance, é a empresa que eu represento, e, principalmente, desse tema, alimento monitorado, consumo seguro, a rastreabilidade no varejo. Que desafio! Aqui eu sei que tem profissionais que estão ligados a esse setor, que trabalham junto dos supermercados, e de como é desafiador. Porque a gente fala, eu estava conversando, tanto conversei, bati um papo com Sônia, com Renata, nos preparando para esse momento, e a gente falava que é a indústria dentro de um lugar só. Não é? Quando a gente para e pensa no desafio de ter uma panificação, de desafio de ter uma confeitaria, no desafio de ter hoje, muito presente nos supermercados, a própria rotisseria, e o que fazer com isso tudo. Não é? Então, eu trouxe aí para que a gente possa discutir um pouquinho.
Já começo trazendo uma provocação. Deixa eu tentar ir para cá para eu ver o palco também. A minha primeira reflexão, vamos dizer assim, é: se hoje acontecesse um problema com o alimento produzido na sua empresa, para aqueles que representam os setores e os supermercados, você teria condições de identificar a origem e agir rapidamente? Está tudo certo aí nas suas produções? Consigo fazer isso? E é muito interessante a gente pensar nesse reflexo, principalmente para quem está à frente hoje dos controles de qualidade. Então, a gente entender quem sou eu como profissional, como responsável, e se eu consigo, de fato, fazer isso. E mais, olhando para os próximos 5 anos, eu sempre que falo de rastreabilidade, e aí foi meu papo com Sônia, né, a primeira legislação que trata a questão do recolhimento e da rastreabilidade, ela data de 2015. Esse ano já temos 10 anos. E ela foi renovada, atualizada, em 2022. Já temos 3 anos. Né? Então, isso é uma coisa para a gente entender que não é tão novo assim. E a gente precisa estar preparado. Né? Você vai estar à frente, usando a rastreabilidade como vantagem competitiva, ou você vai estar correndo atrás, né? Entendendo que eu preciso, obviamente, atender às exigências do mercado. Então, é dessa forma que eu trouxe um pouco da minha fala e da minha contribuição nesta tarde. Quem sou eu? Satisfação, sou Priscila Vanini, uma empreendedora potiguar que gosta de gente, adoro pessoas, estou aí com pessoas praticamente 24 horas do meu dia, né, e gosto de fazer isso. Já fui apresentada tecnicamente, mas eu sou uma pessoa muito família, apesar de estar hoje à frente dos negócios, à frente da empresa, do dia a dia, mas a minha família é a minha família, é algo que eu amo voltar e tê-los comigo. Sou uma pessoa que descobri ser instrumento de desenvolvimento por meio do conhecimento. Tive a oportunidade aqui, eu tenho vários ex-alunos, ex-mentorados, pessoas que hoje estão à frente, que eu tenho muita alegria em reencontrar. E tive a oportunidade de estudar, onde fiz o doutorado. Então, sou doutora em engenharia química e também sou profissional da gastronomia, aonde voltei e pude me capacitar nesse sentido. Acredito no poder da conexão, então realizei um sonho de estudante e hoje estou à frente da direção. Também quero agradecer minha equipe, aqui eu tenho parte do meu time que trabalha comigo e sempre corresponde, né, que colabora também com conhecimento. E sou aí esse ser humano polivalente, mentora, educadora, consultora, líder, gestora e auditora. Também faço parte do programa Alimentos Seguros há muito tempo e tenho muita alegria em poder compartilhar. Conectados, geramos soluções transformadoras com inovação. Para mim, inovação é conhecimento, né? Além da questão da tecnologia, que está, sim, presente na rastreabilidade. Falar de rastreabilidade, a gente precisa investir em conhecimento, ou seja, estudar. Alô, alô, né? A educadora fala. Precisamos buscar conhecimento e estudar sobre isso. E também investir em tecnologia, sim. É uma das coisas que eu bati um papo até no controle. A gente imaginar que a gente vai controlar tudo, e principalmente o processo, na mão, é utopia. Né? A gente precisa entender que vai chegar uma hora, sim, que a gente vai precisar investir em sistemas de gestão. E aí, vamos falar de desafios e oportunidades. Então, quando a gente fala nisso, primeiro, parabéns pelo tema do fórum. Acho que falar de rastreabilidade em toda a sua cadeia é importantíssimo, apesar de eu ter provocado no início que é algo que já não é tão novo, mas a gente sabe que aplicar isso também não é tão simples. Eis o grande desafio. Como é que a gente tira o conhecimento que está na legislação, que está nas universidades, que está naquilo que a gente estudou, e aplica, a depender, obviamente, de cada universo e de cada estrutura. Temos aqui no varejo diferenças também. Não é assim? Todo supermercado é igual ao outro? Não. E também não só está no supermercado. Então, é muito importante a gente pensar nisso. No ritmo acelerado do varejo, a rastreabilidade é o que separa o improviso da alta performance. Então, eu preciso pensar que passo seguir, que pilares são esses. O que eu montei para vocês é para que a gente venha para a base mesmo. A gente entender por onde a gente começa, por onde a gente inicia o nosso trabalho em busca de ter a rastreabilidade efetiva. Não é custo, eu escuto muito, eu que estou nas empresas, eu lido com todos eles, eu tenho um negócio também. Renata até me lembrou, hoje você é empresária. Realmente, eu tenho meu negócio,
eu lido com isso, eu sei o que é custo, qual o desafio, a precificação, e a gente sabe que não é tão simples. Principalmente aqui, me dirijo diretamente caras nutricionistas, que não é a minha formação direta, mas já mentorei muita nutricionista, como dizer que precisa investir. Não é verdade? Tudo é a nossa comunicação, porque você vai chegar para o diretor da empresa que você representa, e se você simplesmente disser, olhe, você tem que fazer rastreabilidade, vai entrar no ouvido, sair no outro, e ele vai dizer, beleza, eu sei. E aí? Né? Cri, 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 e não saiu do canto. Então, a gente precisa, sim, saber apresentar os dados, saber manipular isso, saber dizer realmente qual a importância e, principalmente, como eu sempre digo aos meus clientes, em todos os universos, quais os benefícios que eu vou ter em investir nisso. Né? Então, além dos desafios, também as oportunidades. É confiança, segurança e competitividade. Hoje, quando a gente olha para o nosso cliente, gente, é muito fato isso. Como é que eu gero a confiança dentro do mercado tão competitivo se eu não tenho argumento, se eu não tenho ferramenta? Não vou gerar, é fato. Né? Ele vai estar sempre lá questionando, principalmente se houver algum problema relacionado a isso. E por onde começar? Eu sei que agora não é a hora da fala, mas vocês acham que começa por onde? Qual o primeiro pilar? Eu construí 3 de conhecimento. Existem 3 coisas que a gente precisa investir para que a gente faça e aplique a rastreabilidade. Qual o primeiro? Alguém se arrisca? Interajam comigo, apesar de não estar com o microfone. Ninguém. Por onde eu começo? Vou já provocar quem foi meu aluno. Diga! Gente, por que falar de rastreabilidade? Né? Antes de mostrar o pilar, eu fiquei colocando isso, ó. Gestão da segurança dos alimentos e exigências legais. Então, não adianta fugir. Existe uma legislação, precisamos aplicar isso. Né? Então, conheçam, busquem e realmente se debrucem a ter essa interpretação e esse conhecimento. Além disso, hoje, é fato também, os nossos consumidores eles são mais exigentes e eles são mais conscientes. Então, eu trago a palavra consciência muito presente, porque, a partir do momento que a gente tem a consciência, principalmente dos nossos direitos, a gente se torna mais exigente. Faz sentido? Como que é hoje o mercado? Como que está os seus consumidores, as pessoas que circulam hoje nos supermercados? Então, existe isso. E, sem dúvida nenhuma, o impacto na imagem da marca e na saúde pública. Não trabalhamos desassociados. A sua marca está ligada a isso. E espero que queira ser uma marca positiva, uma marca que realmente gera e trabalha com saúde. Não é? E olha aí os pilares que eu elenquei. Então, quais os pilares para implementar a rastreabilidade? Por onde a gente começa? E aí eu trouxe esses 3 desafios, cada um na sua vertente, para que a gente possa discutir nessa tarde. Primeiro, tão desafiador, programa de seleção e qualificação de fornecedor. Alô, o setor comercial tem que estar junto. Não existe um setor comercial e a qualidade, existe uma coisa só. Não é um desafio isso? Eita, Priscila, a gente tem um produto que eu chamo Conexão no Varejo mesmo. Eu trouxe o nome de algo que eu faço. Alguns de vocês que estão aqui já passou por isso comigo. E achei muito legal quando um deles, certa vez, levou o comercial junto. Por quê? Porque é parte da lei. Existem os critérios de segurança, existem os critérios de logística, existem os critérios financeiros, comerciais, e eu preciso entender tudo junto. Né? De manhã, infelizmente, eu não pude estar aqui pela manhã, mas peguei um finalzinho e vi uma discussão belíssima, que se trabalhava justamente a própria questão da cadeia. Né? O que a gente faz quando a gente não tem? Quem é o fornecedor X? Né? Eu preciso fornecer tal alimento e eu não tenho. E eu que estou nessa cadeia toda, porque eu atendo do serviço, da indústria ao serviço, eu digo, ele vai se adequar ao que eu colocar para ele. Quantos eu não escuto? Ah, eu não faço porque nunca ninguém me cobrou. Até brinco, Sônia, quantos eu não escuto? A vigilância nunca me pediu. Gente, e a gente lida com isso, a gente sabe que não é tão assim, né? Então, para vocês verem como é uma responsabilidade e como a gente precisa estar preparado para isso. Realmente trabalhar toda a cadeia. E aí
Já já eu coloco para vocês o que é que eu vejo como desafio nesse interim, como oportunidade e também como investimento, porque eu também separei essas 3 coisas. Eu preciso encarar o desafio, entender que tem uma oportunidade, mas investir, nem que seja tempo dedicado àquilo, né? Nem tudo é financeiro. Segundo, já vem aí também numa alta atualização. Sei que para os nutricionistas, eu até brinco, eu sou uma pessoa que conheço da rotulagem, mas não gosto de fazer ou de aplicar, e a gente precisa ter muita consciência sobre isso. É um desafio trabalhar com rotulagem, mas ele está totalmente ligado, tanto à rotulagem quanto à informação nutricional, porque ela é a cadeia final. Tanto eu pego para o meu fornecedor, né, como é que eu vou trabalhar isso? O meu fornecedor, a depender aquilo que eu faço de fabricação própria, é responsabilidade minha. E eu preciso trabalhar nesse sentido. Mas, o que é que tem? Espera aí, gente. Foi. Mas, quando é o meu fornecedor, eu também preciso exigir dele. E olhar lá, será que está correto aquela rotulagem que eu estou recebendo? Não é? Muitas vezes a gente vê que tem fragilidade em relação a isso. E, por último, não menos importante e desafiador, planejamento e controle da sua produção. Então, como é que eu faço o mapeamento disso? Eu lembro quando a gente trabalha a base, primeiro, a gente tem um desafio do mix de produtos. A depender do setor que a gente tem dentro do supermercado, o mix é muito alto. Segundo, Priscila tem que controlar tudo. Olha o que eu escuto, e a gente tem dificuldade nesse controle, né? Trabalhar a liderança, trabalhar os monitores. Como é que eu mapeio isso tudo? Como é que eu controlo tudo? Não dá, não. Né? E eu escuto, tem como não? Ainda bem que eu tenho gente que diz, tem, né? Que aplica. A Renata é uma delas. Tenho muita alegria e honra de saber que é uma profissional que aplica e faz o recall com maestria na empresa que trabalha. Tá? Então, é possível. Mas não será possível se eu não tiver essa tríade de conhecimento, desafio, né, oportunidade e investimento. Certo? Então, bora conhecer aí primeiro os desafios. No pilar 1, desafios que eu elenquei. Claro, gente, tem vários. Vocês mesmos podem dizer, Priscila, vai ter uma infinidade, porque o desafio depende de cada estrutura, de cada empresa, de cada rede. Mas aqui eu elenquei de um modo geral. Tá? Então, primeiro, falta de padronização na cadeia. É uma dor real. Quem é o meu fornecedor X? Hoje a gente trabalha num universo muito forte, e eu me orgulho muito, principalmente local, também dos pequenos produtores. Todo mundo está preparado para isso? Ele realmente tem esse cuidado, esse zelo, essa qualidade? Ele entende que tem que ter rótulo? Estou muito feliz, inclusive eu estou abraçando, a gente faz isso no empreendedorismo. Vou atender um pequeno produtor que está se lançando no mercado com farofa pronta. Virou uma febre, né? A gente tem vários aí para independente de marca. E achei muito legal a visão do empreendedor, que ele já foi assim, ó, Priscila, eu preciso ter meu processo mapeado, eu preciso ter a ficha técnica do meu produto, eu preciso ter a rotulagem do meu produto, porque eu preciso estar com tudo isso para entrar no mercado. Eu até brinquei, parabéns. Mas não é 1 em 1 milhão? Às vezes, quando a gente olha, não, eu quero vender, tem meu produto é ótimo, faça isso, aquilo, outro, e quando você olha, não tem nenhuma base. Então, vejam como isso também, quem está na ponta, precisa estar contribuindo para a cadeia. Né? Baixa integração tecnológica entre os fornecedores do varejo. Então, eu não tenho tanto isso, eu não invisto. Eu ainda acho que eu vou controlar na mão, eu vou fazer todas as minhas planilhas de forma manual, e, independente do mix que eu tenho, aquilo vai dar certo. Gente, dá certo? Claro que sim, mas até um momento. A depender do tamanho da sua produção e do mix de produtos, é impossível. Isso onera a cadeia de uma forma assustadora, que não tem como. Então, se organizem, porque, de fato, vão precisar investir nisso. Cada um, obviamente, na sua realidade. Tá? Necessidade de capacitação e conscientização dos parceiros. Nem precisa dizer. Precisa orientar. Né? Nessa hora, eu digo sempre aos meus clientes assim, quem é o cliente? O fornecedor, ele vai vender para quem? Se você não comprar, ele não tem a quem vender. É a primeira ótica. Não que essa seja uma verdade absoluta. Até porque,
Muitas vezes, se você botar critério demais, você não tem de quem comprar. Não é assim? Então, na verdade, a gente precisa encontrar um equilíbrio. Mas, sim, é um desafio. E aí, quais as oportunidades? O que eu gero para isso? Primeiro, entender que é um trabalho a longo prazo. Não existe fazer isso do dia para a noite. Não é assim, Renata? Sempre diz, começa num pontozinho e vai ali evoluindo, investindo, vendo o retorno. Então, isso é importante. Primeira, criar parcerias estratégicas de longo prazo. Então, pensem nisso. Como é que eu vou trazer o meu fornecedor para ser o meu parceiro? Porque ele é corresponsável na venda, né, daquele produto que vai na ponta, daquele consumidor. Então, eu vou trabalhar isso. Uso de plataformas digitais para avaliação contínua. Hoje, achei muito legal um estudo de caso que enfrentei, que eles fizeram tudo hoje pela internet. Então, o fornecedor ele vinha, tinha os critérios, mostrava para ele a comprovação, né, da documentação comprobatória de que ele estava todo adequado. Eles estabeleceram tempo para fazer isso, que aí cada um vê o seu. 6 em 6 meses, de ano em ano, fazendo a regulagem, né, a regulação. Então, tem como fazer e gerar isso. Para aqueles que têm dentro das suas estruturas a tecnologia de informação, trabalha junto com o TI. Para aquele que não, trabalha mesmo na ligação, no e-mail, da forma mais rudimentar para entrar em contato. Geração de dados para melhoria de qualidade. Gente, aí eu falo, bem como engenheira mesmo, precisamos ter dados para poder, dali, gerar melhorias. Então, quando você começa a ver o quanto que comercializou, o quanto que vendeu, o quanto que você tem que, de fato, ter retorno daquilo, facilita muito. O quanto que o cliente gostou. Perguntem, conversem com o cliente de vocês, façam pesquisa. Então, isso também gera argumentos para que vocês fortaleçam os fornecedores de vocês, né? É, de fato, uma parceria. Qual o investimento? Ferramentas de gestão de fornecedores e, lógico, a depender da estrutura do supermercado, gente, existem ferramentas gratuitas que vocês conseguem começar pelas ferramentas gratuitas e depois eu vou aprimorando isso. Treinamento e auditorias periódicas e, lógico, equipe interna para avaliação técnica. Então, é onde você valoriza. Hoje, eu já fico muito feliz de ver, no varejo como um todo, conheço várias redes, o quanto investem no setor de nutrição, parabéns, inclusive, quanto valorizam o profissional, dizer, não, está aqui, essa é a minha nutricionista ou o meu nutricionista. Tem realmente muito orgulho em apresentar isso. Então, façam valer nesse sentido. Precisa interagir, precisa mostrar o conhecimento, estar junto do setor comercial e trabalhar essa primeira cadeia no nosso primeiro pilar, que é seleção e qualificação do fornecedor. Tudo bem até aqui? Né? Primeiro. E vamos ao pilar 2. Pilar 2, falar da rotulagem e da informação nutricional. A gente enfrentou o desafio na atualização, hoje está um pouco menor, mas que era aquela loucura, era todo nutricionista correndo para fazer rotulagem, venha, tenho que atualizar, olha o mix, né? A gente tem esse desafio do mix muito alto de produtos. Então, ficar atento a isso. A legislação está, sim, em constante atualização, e aí a gente sempre vem, na conexão a gente discute isso, vem e faz o estudo da legislação, umas com mais propriedades, outras não, porque a gente precisa entender. Às vezes, tem gente que não gosta, né? Assim, é o ó, olhar para a legislação, mas faz parte. Traga ela como sua amiga, leia, interprete, pergunte para os colegas, né? Mas não fique parado, porque ela se atualiza. Né? E quantas vezes a gente não faz? Eu, como auditora mesmo, vou fazer a auditoria e, quando eu pego, está lá a rotulagem errada, né? Não adequada. Então, a gente precisa ter essa preocupação. Necessidade de precisão na composição nutricional, e aí hoje a gente sabe que está numa era onde as necessidades especiais dos clientes aumentaram muito. Então, a gente tem aí, eu preciso saber se eu sou intolerante ou alérgico, né? Como é que eu vou lidar com isso? Então, ter precisão. Muitas vezes, eu, erradamente, aí lógico que nessa hora a gente não diz, né, quem é, chega eu na empresa e, quando olha, como foi que você fez a sua tabela ou a sua informação nutricional? Aí a pessoa, bem inocentemente, copiei e colei do meu concorrente. Né? Tinha o mesmo produto ali, aí eu fui, peguei e está feito. Meu Deus! Né? Eu disse, olha, a responsabilidade que a gente tem frente a isso e que a gente não pode simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Mas tem.
falta de integração entre marketing e qualidade. Então, eu trago esse desafio porque, muitas vezes, a gente acha que é só fazer e vou divulgar e o que eu tenho. E eu preciso ter uma linha ali muito bem afinada entre o setor de marketing e o setor de qualidade para que isso evolua. Né? Priscila, e quais as oportunidades? Então, hoje, já pensando no futuro, pensar numa rotulagem inteligente, aí, lógico que eu estou trazendo para a rastreabilidade, fazendo o elo, por exemplo. Por quê? Voltando para o pilar 1, por que o fornecedor, a seleção e a qualificação do fornecedor ela é importante para a rastreabilidade? Porque é o início. Tudo parte dali. Se eu não tiver o controle do meu fornecedor, eu não vou conseguir evoluir, eu não vou conseguir rastrear. Porque o rastrear é vir do final para o início. Então, eu vou chegar no meu fornecedor. Na rotulagem, na informação nutricional, não é diferente. Se eu não tiver o dado de saber que realmente qual produto é aquele, eu também vou empacar na questão da rastreabilidade. Então, faça aí, eu trago uma ideia da rotulagem inteligente, né, com QR Code, para facilitar a rastreabilidade. Isso é visto em alguns, outros não, mas as pessoas pensam em investir nisso porque facilita. Eu também preciso trazer numa rastreabilidade a agilidade, em quanto tempo eu dou retorno ao meu cliente. Então, se eu tenho esses dados, facilita. Bom, comunicação clara com o consumidor, confiança e transparência. Então, lembrem-se sempre que a rastreabilidade ela prega isso, ela quer que seja confiável e transparente. Possibilidade de diferenciação com selos de qualidade. Então, eu vou buscar isso aí e entender que, se eu faço de uma forma clara, que, lógico, o rótulo ele não contém só a tabela nutricional, é uma questão de rótulo, eu vou conseguir desenvolver. Qual o investimento? Softwares de rotulagem e gestão de dados, hoje já tem vários, é importante a gente investir nisso, e o nutricionista, obviamente, ele vai administrar e entender o que é que está por trás daquele software. Gente, por que isso é importante? Imagine um mix de produto, eu sei que tem realidades aqui nesse sentido, 120 e 130 produtos no mix para que eu faça a rotulagem disso toda manual. E aí? Dá para fazer? Quanto tempo eu levo? Isso é viável? Não é? Então, a gente precisa também se perguntar nisso. Né? Consultoria para atualização regulatória, principalmente para aqueles que não gostam de estudar a legislação. Então, se eu não tenho essa habilidade, eu vou buscar quem pode me ajudar e fazer mais rápido. Atenção, colegas, que eu sei que aqui tem vários outros consultores, esse é um dos nossos papéis, ajudar nessa orientação. Né? Então, ter nesse sentido. Tecnologia de impressão e digitalização da informação. Por quê? Porque sabemos, eu já vi, isso é real, que a arredanada das balanças, às vezes, dá um trabalho danado. Né? Então, eu vou, como é que eu coloco, retirar qual a informação, se atualizou, se não atualizou. Então, isso também é algo que eu preciso considerar. Ok? No pilar 2? Estou ligada aqui no meu tempo. Pilar 3 é aquele que eu mais gosto de falar, porque realmente traz o controle da produção, o planejamento, né? Eu ter realmente tudo aquilo mapeado. Vem na minha primeira pergunta que fiz para vocês. Se hoje acontecer um problema na sua produção, né, ou no seu alimento, você consegue agir rapidamente? Gente, vocês só conseguem se isso aqui estiver funcionando. Se eu tiver realmente o mapeamento do meu processo. Se eu entender e tiver o controle da minha produção. Se não, ela vai quebrar no meio. Eu vou ter esse sentimento de que não funcionou. Qual o desafio? Processos internos pouco mapeados. Então, eu não sei qual é o fluxo. Quem é que sabe? O padeiro. Hoje mesmo, pela manhã, eu atendi uma padaria. Ei, pense no desafio. E está dentro do supermercado, viu? Nesse eu até brinquei com ele, que eu disse, sorte sua, que é só padaria. Mas, quando vem, aí você tem açougue, que é o, né, desafio, aí você tem confeitaria, você tem o minimamente processados hoje, que chamam a atenção. Hoje a gente tem aí as saladas de fruta, o suco muito presente. Estava brincando com Sônia, a gente tem a rotisseria com muita força dentro dos supermercados. E aí? Ai, Priscila, mas a rotisseria não tem problema, porque eu vou lá, consumo e vou embora. É assim toda a rotisseria? Tem muitos que o alimento está pronto lá, ó, para eu pegar e levar para casa. Então, a gente vê que tem a sua diferença, tá? Nesse sentido. Resistência cultural à digitalização e monitoramento com registros. Olha o que eu trouxe ali. Cadê o registro?
Aí, teve um dia desse que o manipulador até me disse assim, está na minha cabeça. Eu disse, é por isso que a gente adoece, porque na cabeça a gente não guarda nada, não deveria, né? Pelo menos vai ser feliz. Como é que você vai guardar todos os dados na sua cabeça? Ou, como recentemente a gente viu, as meninas vão rir ali, ele disse assim, eu não dou minha ficha técnica para ninguém. Olha a ignorância, né? Porque hoje ficha técnica a gente tem aí simples, a arte não está necessariamente na ficha, mas tudo bem, né? Custos para a modernização de sistemas. Então, isso também é um desafio, principalmente a depender do tamanho e da estrutura do supermercado. Bom, quais as oportunidades? Planejamento do mix, né? Conforme a complexidade do risco de contaminação. Priscila, eu tenho um mix muito alto. Comece por aquilo que é mais crítico. Não dá para controlar tudo de uma vez só. Se vocês começam por tudo, no final não conseguem fazer nada. Então, vão aí selecionando isso. Controle do fluxo operacional com indicadores e registros inteligentes. Então, escolha aquilo que faz sentido. Veja um indicador que faz sentido para você rastrear e facilitar a sua rastreabilidade. Então, isso também difere, né? Difere. Na realidade, cada empresa vai ter o seu indicador. Redução de perdas e recall mais eficiente. Qual o investimento? Sem dúvida, sistemas integrados de gestão. Então, eu preciso pensar isso de forma inteligente. Hoje, pode-se começar de forma gratuita, mais uma vez dizendo, a depender do porte da empresa. Temos várias ferramentas que se começa assim, depois eu vou aprimorando. Consultoria para estruturação e acompanhamento dos processos. Então, fazer só é muito árduo, não é que eu não consiga, mas, muitas vezes, quando a gente entra para estruturar, facilita um pouco. Tá? E, sem dúvida, gente, capacitação dos líderes e da equipe operacional. É muito desafiador achar que vocês vão conseguir fazer isso tudo só, com o volume e toda a movimentação que existe no varejo hoje. Então, precisa realmente se preparar, se planejar, entender em que momento a minha empresa está para saber para onde eu vou. Né? Eu me recordo até quando Renata me procurou. Ela riu comigo, ela disse, socorro! Né? Tinha que começar a fazer aquilo. Então, é nesse sentido. Bom, essa era a minha fala para vocês. Deixo aqui os meus contatos. Tem o meu WhatsApp, fiquem muito à vontade de entrar em contato comigo. Eu sou uma pessoa, como eu disse, amo gente, adoro conversar sobre isso. Esse é um tema que me alegra e me desafia, porque é meu dia a dia. E deixo essa reflexão de que rastreabilidade não é custo, é um investimento estratégico que constrói confiança, garante segurança e impulsiona a sustentabilidade do seu negócio no varejo. Então, invistam realmente nisso. Aproveitem essa tarde. Sei que vamos ter a fala de Sônia ainda, vamos ter a mediação de Renata. Eu fico super à disposição e que realmente a gente consiga mudar o cenário, né? Avançar, que a gente consiga evoluir no questão da rastreabilidade. Gratidão. Que explanação incrível, né, gente? E aí, Priscila, né, como ela falou, em 2019 eu resgatei essa data, viu, Priscila? Foi em 2019, quando eu comecei na indústria como consultora de alimentos. Sônia, eu observei a legislação, para mim a legislação era muito clara, né, mas como eu ia implementar e começar a estruturar o processo de rastreabilidade na indústria, eu acredito que seja o grande desafio das colegas que aqui estão com o mundo que é o supermercado e essa gama de produtos. Então, parabéns, Priscila, pela sua explanação. E agora, trazendo o foco para a rastreabilidade no que diz respeito aos suplementos alimentares, eu convido Sônia, né, a autoridade aí que tanto agrega com seu conhecimento para toda a sociedade. Bem-vinda, Sônia. Boa tarde a todos, né, e a todas. Antes de iniciar, gostaria de agradecer, né, o momento realmente, como Priscila disse, de gratidão. Queria agradecer aí a Surne, né, na pessoa de Dr. Gilvan, de Eugênio, de Leonardo, de Cida, enfim, de toda a equipe. Né? E a gente foi pensando nessa temática e eu me lembro muito bem que Regiane trouxe uma coisa bem importante, né, na discussão que nós tivemos prévia. Vamos falar da questão de seleção de fornecedores, né? Janiele, foi isso, né? E Regiane também trouxe muito isso forte. E aí, com toda a discussão com os organizadores, né? Pensando na pertinência do tema, a lógica de rastreabilidade, pensando
em um foco mais amplo. E aí a gente iniciou a mesa da manhã com essa ideia mais ampla, e agora, pensando como Priscila trouxe, né, de forma muito brilhante, a questão de trabalhar a seleção de fornecedores nessa perspectiva da rastreabilidade para os produtos que compõem o mix do setor do varejo. Que aí é um grande desafio, porque, como ela bem trouxe, você tem um mix de produto, um mix de seções, então isso fica cada vez mais complexo, né? E aí a gente trouxe, na discussão, preparando, né, os temas das palestras, né, Leonardo, a ideia de que o supermercado também, além de tudo que ele vende também suplementos alimentares, né? E aí nós, da Vigilância, que temos o prazer de contribuir com o evento, entendemos que seria um momento oportuno para a gente ampliar um pouco essa discussão, né? Descortinar um pouco dessa realidade dos suplementos para dentro do que é tanto de nossa parte, né, que trabalhamos no varejo, como para nós da Vigilância, tá? E como para a sociedade em geral, né? Então, o meu recorte vai ser a gente trazer um pouco dessa perspectiva da seleção de fornecedores para dentro de suplementos alimentares, tá bom? Vou tentar objetivar, minha apresentação ela ficou um pouquinho maior, porque depois vocês vão entender um pouco, mas eu vou tentar cumprir exatamente o tempo, tá certo? Então, eu vou adiantando, né? Mas a Gabriele está aqui com a gente, né? A gente tem o privilégio também de todo semestre ter os estagiários do curso de nutrição da UFRN. Ela é nossa estagiária. Agradeço aí, Gabriele, a colaboração na construção do material também, né? E aí a gente fez essa enquetezinha para agregar, porque eu quero saber um pouquinho de vocês sobre a parte de suplementos. Então, vocês acessem o QR Code, ele vai ter 3 perguntas, vocês respondam. Aí eu vou adiantando, né, o nosso conteúdo, daqui a pouco a Gabriele diz aí para a gente como é que foi esse perfil entre os que estão aqui, só para a gente entender um pouco da dinâmica do perfil da clientela que está participando também desse momento, tá bom? Aí depois, quando você tiver, Gabriele, você me diz, tá? Então, como a gente está falando de suplemento, a primeira questão é a gente ter um pouco de conceito, né? Esse conceito está na base legal, no marco regulatório. Então, quando a gente fala de suplementos alimentares, né, a gente está falando de... Está dando para todo mundo ver direitinho? Tá, né? Então, ele é um produto, só não está funcionando o cursorzinho da cor, mas dá para ver ali, né? Ele é um produto para ingestão oral, que normalmente ele se apresenta em formas farmacêuticas, destinado a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis, né? E com nutrientes e substâncias bioativas, enzimas ou probióticos isolados ou combinados. Isso está dentro lá da 243 de 2018. Tá? Então, aqui já deu para a gente ter uma ideia de que o próprio conceito de suplemento também é um tanto quanto complexo, né? Também é bem amplo. É um mundo dentro de outro mundo, né? Que é a área do varejo. E ele não está passando. Você passa para mim? Apertei, mas não está passando. Por favor. Isso. Aqui tem só algumas imagens, né, de suplementos, só para a gente botar na memória, na imagem, aquilo que a gente fala na teoria, né? Agora está passando. Obrigada, viu? E aqui tem alguns regulamentos. Eu não vou entrar muito nisso, gente, tá? Porque lei é para a gente consultar. A gente tem dúvida, a gente vai lá e consulta, a gente não tem que decorar a lei, nem nós que trabalhamos com o marco regulatório, nem vocês. Mas o importante é saber que a lei existe, para que ela está ali, né, definida. Então, a gente tem a 240 de 2018, que ela já fala da questão das categorias de alimento e embalagens, né, os que são isentos de obrigatoriedade de registro. Tem a 243, que é os requisitos sanitários. Então, quando você vai numa área de produção de suplemento, que aqui no nosso estado a gente tem em Natal uma indústria de suplemento, né? Então, você tem que avaliar os requisitos sanitários dessa produção. A 28 de 2018, que estabelece os constituintes. Depois vocês vão ver onde é que a gente vai utilizar cada informação dessa. E a 778, que fala da questão das funções tecnológicas, das condições de uso e aditivos, né? Os coadjuvantes que você pode utilizar. E a mais recente, que é a 843, de 2024, que aí ela já traz um outro elemento importante, que por isso que a gente
achou importante inserir esse tema também no fórum, que é que agora os suplementos eles vão ter obrigatoriedade de notificação. Porque até então eles nem tinham obrigação nem de registro, nem de notificação. Então, o que você tinha era a informação na rotulagem do produto e acompanhar esses outros critérios que a gente viu, né? Agora, não. Agora, além de eu ter esses outros critérios, eu ainda tenho que apresentar na rotulagem que ele é um produto que tem que ter notificação. Não é registro, mas ser notificado junto à Anvisa. E depois a gente vai entender um pouquinho por que isso aconteceu, né? Que a gente está aqui com a representação da Anvisa, e ele, muito melhor do que todos nós, sabe disso, que a Anvisa, né, como nosso gestor federal maior dentro do sistema, a preocupação é definir marcos regulatórios que acompanhem para minimizar riscos, né? Isso é importante. O marco regulatório tem esse papel também. E aí a 843 ela já vem em encontro daquilo que a gente vai ver no decorrer da própria apresentação, tá? E a Instrução Normativa 281 ela acompanha a 843. Elas são juntinhas, né? Foram publicadas no mesmo ano e tudo. E aí a gente traz aí essa informação, até a Rafa que compartilhou com a gente lá no nosso grupo de trabalho, né? Queria agradecer toda a equipe aí do NCA, do Núcleo de Controle de Alimentos do município, que juntamente comigo me ajudou na construção dessa apresentação, para que a gente pudesse trazer para vocês aquilo que a gente entende que seria o que poderia agregar, né? E aí a Rafa tinha colocado lá no grupo, né, essa informação que a Anvisa tinha feito a interdição dessa fábrica clandestina de suplementos alimentares. E isso está relacionado aqui a problemas que têm relação com os produtos que estão decorrentes, esses riscos de indústrias nessa perspectiva. Entre 2020 a 2025, a Anvisa tem 63% dos seus processos de investigação abertos que envolvem suplementos, com algum tipo de não conformidade. E isso deixa claro para a gente que, então, suplemento é risco, né? Então, se é risco, a gente precisa intervir, né? E aí eu trouxe para vocês um dado, né? Porque nós recebemos, as vigilâncias em geral recebem, a gente recebia pela rede de comunicação de alerta de comunicações de risco da Anvisa, todo ano a gente recebe por dia, por mês, isso depende muito do volume que eles recebem, de comunicações de risco relativa a determinados produtos. Quem acompanha o Instagram da Vigilância de Natal vê que a gente publica muita coisa lá, né? Muita comunicação de risco. Nem todas são de suplementos, mas a maioria delas, gente, mais de 90% é de suplementos, tá? Então, a gente foi em 2022, né? A gente tinha aí, foi só até o finalzinho do ano, não retrata o ano todo, né? Mas tivemos 11 notificações, em 2023, 45, em 2024, 31, e agora em 2025 ainda 18 notificações que a gente recebe da Anvisa com problemas na área de suplementos, tá? Então, isso deixa claro que, para que a gente possa, né, agregar e controlar risco, e eu entendo que a área do varejo ela é um elemento estratégico para controle de risco, então a gente precisa definir melhor o que acho que Priscila trouxe aí de forma bem ampla, né? Porque os critérios vai depender de que área, né, Priscila? O grande desafio de Priscila era trazer os critérios gerais, porque se eu estou numa rotisseria, o meu critério, né, de seleção para esse produto que está lá é se é na área de corte de carnes ou de frio, já tem outros critérios, né? Então, isso vai depender da especificidade do produto, de várias questões, né? Para trabalhar critérios de seleção de fornecedor, inclusive as questões de rastreabilidade, né? E para suplementos não é diferente, né? Porque o suplemento ele tem os seus elementos que para nós também é bem desafiador, né? Porque, vamos dizer, no geral, se você faz uma inspeção dentro da área de alimentos, você já utiliza um aporte legal muito grande. E em suplementos, vocês viram aqui, só para esses itens de suplemento, a gente viu, acho que 6 ou 7 legislações, né? Então, pensando nesses critérios, o que a gente fez, né, Gabriele, junto lá? A gente foi pegando os elementos legais, e trazendo os elementos importantes que iriam dar visibilidade para mim, que estou lá,
que eu me lembro muito que era a fala de Regiane, quando a gente estava na organização do evento, que eu pudesse pensar em algo que me traz a seleção de um fornecedor dentro de uma determinada área, né? Claro que aqui não está fechado, eu posso ter outros e outros critérios, porque esses critérios vão depender de logística, de várias coisas que a empresa vai definir. Mas, do ponto de vista sanitário, que é o recorte que a gente está trazendo, né? Do ponto de vista sanitário, que critérios eu tenho que olhar para saber se esse suplemento está seguro, que é o que a gente está falando o tempo inteiro aqui, né? É comercializar um produto que me garanta segurança. Não é isso que a gente quer? Já tem a resposta, Gabriele? Pronto, deixa a Gabriele dizer aqui para a gente ver. Diga aí, venha para cá. Que história, Gabriele? Diga aí. 85%. Deixa eu ver onde é que está. Não, 50%. Sim, se somar, certo. 85%, 84%, né? Né? Arredondando. 84% diz que sim, utiliza regularmente, ou que sim, utiliza, mas só por um tempo. E só 13,6% diz que nunca utilizou. Tá? Então, isso é bom porque retrata um pouco de nós. E de nós aqui e de nós fora daqui. Né? Se a gente pensa que isso se reproduza fora, mais de 80% das pessoas utilizam. Né? E utiliza com aqueles critérios que a gente viu lá, de que mais de 60% das notificações da Anvisa são de problemas com suplemento. Então, isso torna isso ainda mais ampliado, né, do ponto de vista do risco. Tá certo? Então, voltando lá para os critérios de seleção. Até agora está tudo certo, gente? Tá? Pronto. Então, vamos lá. Por primeiro, vamos ir pensando nesses critérios, né? Pegando a Instrução Normativa 28, ela traz, porque ela é uma das mais atualizadas, né, que acompanha a 843, ela traz lá quais são os elementos de composição que eu consigo saber se aquela composição daquele suplemento é segura. Ou seja, ela está permitida como uma categoria que pode ser de produção, que pode entrar na produção de um suplemento. Tá? Ok? Então, aqui a gente trouxe só um printzinho, né, de uma parte do anexo, mas o anexo é enorme. Não fiquem preocupados, né? Que a Gabriela foi maravilhosa, ela botou lá no finalzinho um QR Code, que tem todos os links, né, Gabriela? Sim? Gabriele. Então, está lá, depois vocês vão acessar as cartilhas, os materiais, então fica tranquilo, tá bom? Então, esse print aqui, ele fala de todas as categorias. Então, eu vou comprar um suplemento para colocar à venda, seja... Porque aqui a gente está com o setor do varejo, né, dos supermercados. Mas isso serve para um empório, serve para qualquer outro local, porque hoje o suplemento vende em todo local. Ainda tem isso, né? E nem todos os locais são um público seleto, nem qualificado, nem preparado, né? Que está inserido como vocês dentro da SURN, que tem toda uma preocupação com essa questão da gestão da qualidade. Então, às vezes, a gente vai ter ele sendo vendido lá numa loja que não tem conhecimento absolutamente sobre nada, né? Então, se ele quer checar se aquele componente que está no... Porque ele deve checar. Como é que ele vai saber? Alguém vende o suplemento e você diz assim, não, diz que é um suplemento, é bom para isso, é bom para isso. Né? Aí eu tenho que saber se aquela composição está permitida no escopo legal. Né? Então, entra na composição de segurança. Aí você checa lá na instrução normativa pela listagem. Tá bom? Outra coisa são os limites de uso, né? Porque também nesse anexo ele traz lá os limites mínimos e máximos devem ser atendidos na recomendação diária de consumo, né? De acordo com os respectivos grupos populacionais. Então, é importante também, além de eu ver a composição, o limite de uso. Ah, Sônia, mas como é que eu vou ver isso lá? E a Priscila trouxe isso muito bem, né? Gestão da qualidade, controle de qualidade, processos de controle de risco, tem que envolver toda a empresa, inclusive o comercial, né? Porque ele é quem faz essa ponte, muitas vezes, mais com o setor externo, né? Com a lista de fornecedores que a empresa tem. E aí, como é que eu vou checar se esse componente do suplemento atende o que está na categoria da instrução normativa que está colocada aí? Então, você vai lá, né? Tem esse passo a passo também, não tem, Gabriele? Lá no QR Codezinho, você acessa pelo site da Anvisa.
Aqui está sem eu conseguir colocar o vermelhinho, mas você vai aqui, ó, em constituintes autorizados, né? Aí você clica o constituinte que está lá no teu suplemento e ele vai sair a lista e vai dizer se pode ou não. Quem é que acompanhou aqui nas redes sociais que o aloe vera estava suspenso para comercialização como suplemento, né? Até então, a gente ainda vê em farmácias. Às vezes, eu chego em farmácia e ainda tem lá, né? Aí, eu já cheguei para a farmácia e disse, olha, mas está suspenso, já faz tempo pela Anvisa que não pode. Né? Aloe vera só se for na sua forma natural, mas não na forma já de cápsula, como suplemento, não. Mas a aloe vera também, gente, a gente chegou a sondar, não foi, Rafa? Se eu não me engano, nem estava na lista dos constituintes, não era? Então, assim, é sempre importante você pegar a lista do constituinte do suplemento e checar lá, para ver, ele está autorizado ou não está autorizado? Aquele constituinte pode ou não pode? É uma avaliação exigente? É sim, gente. É bem exigente, mas é necessário. Né? Porque, senão, eu vou estar passando para frente uma comercialização de um produto que já é inseguro. Né? Quer complementar, Rafinha, aqui? Não? Venha mais para cá. E aí, outro item importante, né, para a gente é a regularização. Ou seja, como é que você sabe se ele está regular? Né? Aí a gente vai ver que existe dentro da 843 e a 281, né, que a gente falou agora que são tanto a RDC quanto a Instrução Normativa, né, publicada no ano passado, ela traz os elementos importantes para a gente avaliar, que é o quê? O registro junto à Anvisa, se ele for um suplemento, né, que esse daí ainda ficou um certo de dúvida na lei, né, Rafinha, de dizer que tem que ter o registro, não tem que ter o registro, mas, enfim, os enzimas e os probióticos estão lá, na 240, colocado como obrigatoriedade de registro. Se ele não for um probiótico, né, nem uma enzima, então ele não tem que ter o registro, mas ele tem que ter agora, pela 843, a obrigatoriedade de notificação. Isso vai estar onde, Sônia, para a gente poder acompanhar? No rótulo. Mas, enquanto não estiver no rótulo, a gente tem que ver agora as estratégias, né, para que a gente possa compreender esse processo. E a questão da comunicação do início de fabricação, que isso não é novo, gente. Tá? Isso é algo até importante a gente divulgar, né, Alan? Alan está ali atrás da empresa Três Corações. É uma empresa que a gente sempre inspeciona e a gente recebe constantemente todo o início de fabricação que a Três Corações vai botar no mercado. Antes dela botar no mercado, ela precisa comunicar à autoridade sanitária o início de uma fabricação. Isso entra para suplemento, entra para indústrias em geral, tá? Então, elas devem, qualquer início de fabricação, comunicar à autoridade sanitária, porque o produto não tem registro, alguns não têm obrigatoriedade de registro, mas eles têm que ser comunicados à autoridade sanitária o início de fabricação. Tá? Até aqui está tudo tranquilo? Tá? Ou está muito difícil? Assim, está complexo? Não, está não. Não digam que está, não. Digam que está tranquilo. Eu sei que, porque eu sei que é complexo, mas assim, mas a comunicação está tranquila, não está? Pronto, certo. Então, mas é porque quando a gente fala aqui, a Priscila trouxe mais amplo. Aqui eu já estou trazendo o critério. Como é bem específico para suplemento, já é o critério. Mas esse critério está baseado num requisito legal, que eu ainda tenho que sondar se a empresa atende o critério. Tá? E aí volta a mesma fala da Priscila. Dá para fazer isso manual só? Não. Tem que investir. Né? Tem que investir em planilhas, em registro, em pessoas, em processos. Pessoas qualificadas. Como é que a pessoa vai entrar lá na categoria, sondar e saber? Tem que ser qualificado. Tá? E aí, uma outra questão que a gente vê nos suplementos é que eles têm que cumprir os requisitos de rotulagem. Aí, de novo, a gente volta à fala da Priscila. Rotulagem é um fator importante para qualquer produto. E para suplemento, então, nem se fala, porque tudo está no rótulo. Né? E aí ele não é uma outra rotulagem, não, outra legislação que é esse marco regulatório, não. É a 429 e a Instrução Normativa 75, tá certo? Que é a mesma que a gente já utiliza para produtos os mais diversos, né? Que já foi publicado em 2020 e já está vigente, tá ok?
Que é aquele modelinho ali, não tem nenhuma dificuldade, todo mundo aqui tem certeza que já trabalha bem com essa parte da rotulagem. E aí a notificação, né, que a gente tentou reforçar, né, Gabriele, quando foi pensar no material, de deixar claro o que era do registro, se não tem registro, como ele entraria com a notificação. Tá? Então, todos os fabricantes devem estar cadastrados no sistema da Anvisa. Ou seja, uma empresa que fabrica um suplemento tem que estar cadastrada na Anvisa. Ah, Sônia, mas eu sou lá do varejo. O que é que eu vou fazer com isso? Não, você vai cobrar dela que ela seja cadastrada na Anvisa. Do mesmo jeito que eu vou comprar um produto de origem animal e eu quero saber se o produto é cifrado. Né? Certo? Quer dizer, isso é um critério, mas existem outros e outros e outros. Mas a gente precisa deixar claro qual é o critério. E esse é um critério. Tá bom. E, no caso do produto já no mercado, eu vou olhar também, que é importante esse acompanhamento visual, de ver se ele está lá com o registro de notificado no produto. Tá? E aí, olha, antes, né, ele tinha essa frase, gente. Ó, se você pegasse os suplementos, né, quando ele não tiver ainda com a rotulagem adequada, vocês podem pegar depois algum dos que vocês consomem, né, que já que mais de 80% utiliza, vocês devem ter algum suplemento em casa. Então, ele tinha lá escrito, dispensado de registro conforme a RDC tal. Agora, ele vai ter que ter assim, alimento notificado na Anvisa, tem um número, né, seguido do número completo do processo de notificação. Tá? Outra coisa, essa questão do esgotamento das embalagens, né, a gente viu que a Anvisa tinha passado essa informação, a gente até colocou aqui, né? Ainda não recebemos nada oficialmente, mas a gente entende que a embalagem realmente, supostamente a Anvisa deve ter feito isso, né? Porque a Anvisa trabalha muito com a questão do impacto regulatório e a gente entende que quando você muda uma norma, quem já tem muito rótulo, até ele vai ter perda econômica com aquele rótulo que já foi elaborado, né? Aqui tem um guia de perguntas e respostas que favorece muito para quem vai definir lá internamente os seus outros critérios para suplementos, tá? E uma outra coisa que a gente vê muito, que eu vou tentar ser mais rápida, porque o tempo aqui já está esgotado, mas eu tentei focar realmente no suplemento, que era o mais importante, é de que a gente também vê nos supermercados, né, Leonardo, e em outros setores, o quê? Venda de produto fitoterápico ou de um MTC, e ele não é um suplemento. Só que esses produtos, eles têm outras normas para controle. Tá? E o pessoal coloca tudo num pacote só, como se tudo fosse suplemento, e não é. Tá? Então, se você vai para um MTC, né, que é um produto da medicina tradicional chinesa, ele tem formulações obtidas a partir de matérias-primas de origem vegetal, né, mineral e cogumelos, de acordo com as normas técnicas de MTC, que é uma norma pequena. A gente também colocou esse material dentro lá do QR Codezinho. E eles têm que fazer parte dos integrantes da farmacopeia. E aqui a gente tem um modelozinho, né? A gente trouxe um dos modelos para vocês verem. Normalmente, esse produto tradicional, né, da medicina chinesa, ele tem que ter o registro, eles não são sujeitos a registro, mas eles têm que ter o profissional habilitado e tem que ter o fabricante e o responsável. Então, quando você a gente pegou uma embalagem, ele tem lá, ó, cadastrado na Anvisa, não é um registro, mas é um cadastro, tem o responsável técnico e tem, ó, produto da medicina tradicional chinesa. Ele vem lá identificando. Alguns até são e não tem, né, Rafa? Que a gente pega alguns, já pegamos várias empresas distribuidoras, que estão lá com um produto desse, mas não tem essa informação. Mas, se ele tiver correto, ele tem que ter essa informação. Então, isso é só para a gente fazer um pouquinho da diferença. Essa parte é bem complexa, gente. Também não é fácil, não. A gente entende. Mas é importante a gente entender que tem locais que vendem suplementos, vende um MTC, vende um produto fitoterápico, ou um fitoterápico e pensa que tudo é um suplemento. E não é. Aí, aqui tem só uma imagem, né, as alegações, vamos passar mais rápido por causa do tempo. Aqui também tem outra imagem. E aqui o medicamento fitoterápico. Você pode ter um medicamento fitoterápico ou um produto tradicional fitoterápico. O primeiro, eles são passíveis de registros, e o outro também são passíveis de registro ou de notificação.
Como é que a gente identifica um e outro? Tá? Normalmente, a diferença, ali tem vários outros elementos antes, mas, em função do tempo, o que ele traria de diferente? Né? No caso do medicamento fitoterápico, ele tem realmente uma bula. Tá? Já o que não é, ele é só um produto tradicional fitoterápico, ele possui um folheto, mas não é uma bula. Eu já tive de comprar xarope guaco, ele entra nesse de baixo. Então, ele não é uma bula, ele tem lá escrito folheto, aí ele diz as recomendações de uso. Tá? Tem a indicação de uso, no caso do medicamento fitoterápico, modo de uso, contraindicação, né, os efeitos colaterais e modo de conservação. Já no caso do produto tradicional fitoterápico, não. Aí ele mantém aquele folheto, que é um modelo parecido com uma bula simplificada, mas não é, que também tem as informações disponibilizadas sobre o consumo correto do produto. Tá? E aí a gente vê aqui que os produtos tradicionais fitoterápicos, ele tem só uma diferença do produto fitoterápico, no sentido de uso também, né? Que eles não podem se referir a doenças e distúrbios, já um produto fitoterápico ele pode ter. Mas o produto tradicional fitoterápico não pode ter, certo? Não podem conter matérias-primas em concentração de risco tóxico, né? E não devem ser administrados pelas vias injetável ou, então, oftálmica, né? Aqui tem alguns modelos, e aqui tem só a questão de como é que você vê o número de registro, mas está lá no nosso material, que vocês vão consultar. E aqui, quando você quer consultar, se a empresa que produz, né, esse produto, ela está regularizada também com a questão da AF. Tá? Então, você faz a consulta e ela vai sair lá, se a empresa realmente está regular para produzir aquele produto fitoterápico ou... E os desafios, né? Já terminei, certo? Desculpa, amor. Então, os desafios, né? A gente já foi falando desses desafios no decorrer da apresentação. A gente entende que há uma desinformação, né, do consumidor em geral sobre suplementos alimentares, até porque suplemento antes era algo na legislação muito voltado para atletas. Depois, hoje em dia, você tem suplementos para todas as categorias, para as mais diversas faixas etárias, para as mais diversas performances. Então, isso amplia muito a questão até da desinformação, né? E também do próprio setor regulado. E um desafio importante é o que a gente também conversou, que a Priscila trouxe, a ausência que a gente tem, né, no setor comercial em geral. Se você vai para uma indústria ou uma distribuidora de medicamento que distribui suplemento, ela tem isso muito bem. Ela tem toda a listagem dos seus fornecedores com seus critérios. Mas, no geral, a gente percebe isso uma fragilidade nossa ainda, né? De melhorar esses registros e esses critérios para essa definição dos fornecedores. A ausência de controles relativos à temperatura, a gente percebe que, muitas vezes, também não é adequada à temperatura de comercialização, né, Rafa? A gente vai em distribuidoras, é tudo refrigerado. Quando você chega no comércio, às vezes ele está disposto diretamente ao sol ou em temperatura que não está adequada como o fabricante recomenda, né? E a comercialização de suplementos a granel, ainda tem isso ainda, né? Já vi muita creatina, whey sendo vendido a granel. Na legislação, isso está claro que tem estudos para ver a estabilidade da composição, de segurança. Como é que você vai vender um produto que foi fabricado com um critério, mas você vende ele a granel? Não tem a mínima condição. Então, é um risco ainda maior. O produto, com certeza, está totalmente inadequado e não conforme, né? E aí, esse aqui é o QR Code, gente, que tem lá, né, as informaçõezinhas que eu fui falando para vocês. Não fiz o QR Code da apresentação, mas posso deixar a disponibilidade com a Surne, depois passa para todos vocês. E aí está o QR Code com algumas informações que a gente foi pensando, né, Gabriele e Rafa, que seriam importantes para trazer para todos. Espero que a gente tenha trazido, apesar do tema ser complexo, o tempo ser curtinho, mas conseguir a gente trazer que há risco e que a gente precisa, enquanto varejo, estar atenta na comercialização de suplementos, levando em conta tudo que a gente conversou de rastreabilidade e de seleção de fornecedores, tá bom? Me coloco à disposição. Queria agradecer aí a minha colega de mesa, a Priscila,
e a Renata, que vai estar mediando aí com a gente, para que a gente possa fazer a troca de figurinha, que eu acho que é só depois do intervalo, né, Leonardo? Ou vai ser agora? Ótimo, então pronto. Obrigada, gente. Obrigada, Sônia, por sua contribuição. Enquanto a gente se acomoda, eu preciso norteá-los, né, sobre essa mudança, pequena mudança na programação. Nós vamos ter 15 minutos para esse debate. É pouco, né, gente? Eu tinha guardado tanta pergunta, vou ter que enxugar aqui minhas perguntas. Vou ficar no meio. Mas, enfim, para a gente dar um bom andamento, garantir um bom andamento do evento, e aí convido Sônia e Priscila para subirem aqui ao palco e a gente começar. Já fiquem com as perguntas de vocês aí a postos, né? Enquanto vocês se preparam para esses questionamentos, eu gostaria de começar, né? Priscila colocou muito bem o desafio que é a homologação desses fornecedores. E quando eu comecei na indústria, o meu grande desafio era justamente que eu acredito que seja o desafio de vocês, colegas que estão aí no varejo, por onde começar. E lá a gente usou, Priscila, a estratégia da curva ABC de vendas, né? Eu precisava iniciar por algum produto, e aí o link com o setor, a conexão, né, com o setor comercial, a gente precisa estar atento, né, ter essa visão estratégica, por onde começar. Então, lá nós usamos essa estratégia. Mas aí como você orientaria, né, os colegas que aqui estão enfrentando esse desafio diante desse mix de produtos que existe no varejo? Perfeito. Bom, vamos lá. Boa estratégia. Estratégia é uma coisa que vai depender muito de cada situação. No caso de vocês, foi muito nessa linha de entender por onde começava. Eu oriento sempre, como até coloquei, a entender o mix por setor, né? Pensando no supermercado. Por exemplo, você tem, a meu ver, 3 setores hoje que são desafiadores. O setor da panificação, quando você tem os produtos de panificação, de fabricação própria. O setor de confeitaria, que aí tem todo um outro mix. E chamaria atenção hoje para o setor de minimamente processados, né? Então, a gente tem também isso dentro de uma linha. Hoje ainda, digamos, hoje, especificamente, ainda traria a rotisseria, ou seja, seriam 4. E aí, eu sempre chamo a trabalhar um plano de amostragem para poder começar e definir números. A gente sempre vem, eu vou fazer em quanto tempo, a depender dos meus fornecedores, eu consigo selecionar e qualificar todos. Porque, se eu começo imaginando que eu vou chegar numa margem de 100%, dificilmente eu vou chegar. Então, eu posso ir estabelecendo metas, né, junto com a minha direção, com o comercial, comunicando, entendendo isso e trabalhando por setor. Eu dividiria as fatias, né, porque aí a gente não faz só de um. Então, não adianta eu atacar só a padaria, ou só a rotisseria, ou só a confeitaria, e sim olhar para todos e colocar as metas para ver, porque aí cada empresa vai estabelecendo o seu plano de ação, em quanto tempo ele consegue atingir a sua seleção e qualificação. Hoje, o que eu chamo a atenção ainda para aqueles que estão na frente disso, ou dos seus setores de qualidade, é o tempo. A gente já não tem mais tanto tempo para estabelecer prazos ou metas tão, vamos dizer assim, longos. Então, eu preciso trabalhar dentro de uma ótica que eu consiga atender o quanto antes, né? Mas dizer assim, tal estrutura ou tal estrutura, acho que varia muito, porque depende, de fato, da estrutura, inclusive comercial e de qualidade de cada estabelecimento, né? Perfeito. A maturidade também dessas pessoas em lidar com isso, em lidar com os fornecedores, em comunicar. Se esses fornecedores são locais ou não, né, a gente também vem aí com essa linha. Nesse sentido. Só complementando, claro. Priscila, a sua fala. Né, essa questão da rotisseria hoje, que é um espaço que tem crescido muito no varejo, a gente entende que é um nicho de mercado, que o varejo ocupa, e ocupa sempre muito bem. Mas, para nós da área sanitária, a gente sempre tem a preocupação que a maioria dos surtos de transmissão hídrica, né, ou por alimentos, são dos consumos de alimento pronto para consumo. Então, aí traz um outro desafio, que é a gente olhar esse processo produtivo, garantindo todos os critérios das boas práticas, inclusive a questão das temperaturas de exposição, que aí a gente entra com um fator de risco bem importante, né? Até da avaliação de equipamentos, posicionamento do que você está colocando para venda, porque às vezes você tem um equipamento que garante bem uma cadeia de quente, mas a forma como você faz a exposição,
ou o tipo de utensílio que você utiliza, se aquele material é livre de BPA, tem algum tipo de contaminante para o alimento. Então, assim, nós da sanitária, quando a gente vai nessa área de supermercado, é uma área que para a gente sempre chama atenção, porque traz essa outra perspectiva, e aí entra, lógico, o que você disse da rastreabilidade. Porque na hora de um surto, a gente precisa ter a garantia daquela guarda, daquela amostra, e eu saber o processo produtivo que eu faço, que aí a Priscila trouxe lá, que é o fluxo desse processo, né? E, além disso, os controles que eu tenho para quem estou repassando isso, né? Então, ver como isso é algo bem criterioso. Importante a gente estar atento, né? E a Priscila trouxe aí esse outro elemento da rotisserie, né? Sônia, e também me lembrei agora, olha como é interessante a gente interagir. Não esqueçam que vocês, o quanto supermercados, são fornecedores de vocês mesmos dentro da própria rotisserie. A gente sabe que muitas vezes acontece de você ter um aproveitamento de retraso, você ter um produto que não está ali para a comercialização, mas ele está bom e que eu posso utilizar. Então, eis um desafio, porque é você também se olhar o quanto fornecedor, né, da cadeia interna. E que isso não invalida, porque, no final, aquele produto, e eu estou falando de rotisserie, mas a gente sabe que, às vezes, acontece até nos outros setores, seja de padaria, ou de confeitaria, ou do minimamente processado, que vocês tenham esse olhar. Tá? Então, e não esquecer que são fornecedores também internos e o quanto isso também tem que estar dentro da cadeia, porque, às vezes, vai ser mais fácil eu selecionar e qualificar o externo do que o interno, né? O interno entra na linha do desafio também. Perfeito. Sônia, você trouxe agora no final da sua explanação sobre os desafios, né, da conscientização dessa cadeia. E aí me gerou interesse, porque eu imagino que esteja sendo muito desafiador. O mercado de suplemento é um mercado que movimenta milhões. Como a gente percebeu aqui, a maioria, né, de nós somos consumidores de suplementos alimentares. Como a vigilância sanitária tem se estruturado para fazer esse processo de conscientização e sensibilização da cadeia, né, até chegar, inclusive, ao consumidor? Obrigada, Renata, por essa pergunta, porque ela é muito pertinente, né? E eu agradeço aí já na pergunta da Renata, já estendo o agradecimento à própria Surne, que a gente entende que o fórum, ele é hoje um evento que já faz parte da agenda do nosso estado, né? Não digo nem que é da capital, é do estado mesmo, né, Leonardo? E a gente sempre, graças a Deus, acerta nos nossos diálogos no tema central. Sempre é um tema muito pertinente. E aí, quando eu coloquei essa proposta de suplemento, foi extremamente acolhido, né, pela equipe organizadora, e eu agradeço, porque é uma maneira da gente trazer um tema também para um público seleto e que tem uma visibilidade e uma inserção no mercado importante, né? Mas, para além do momento do fórum, já vai fazer, eu acho que desde 2023, eu digo assim, 23, porque é onde a gente deu maior ênfase, né? 23, 24, porque foi logo após a pandemia. Então, a gente foi avaliando os dados, né? Porque você começa a fazer controle de risco através de análise de risco. Você não pode... eu acho que vou trabalhar com suplemento porque eu acho que ele é importante. Não, ninguém pode achar. Tem que ter as evidências. Se você tem evidência de que a Anvisa apresenta dados de que a gente recebe, né, por ano, 90% das notificações de comunicação de risco são de suplementos, sinal de que o suplemento é um problema. E a gente percebe quando ele publicou a 843, a instrução normativa. Porque antes não era obrigatório ser notificado a Anvisa. Hoje é. Por quê? Está claro, né? Então, mas aí eu não posso pegar a lei e a lei vai ficar agora só para alguém saber. Não, todo mundo tem que saber, né? Então, a gente já teve 2 produtos de estágio, produto colaborativo, né, com o FRN, uma cartilha de orientação para o consumidor, elaborada por esses estudantes, um material técnico, e agora a Gabriele, que está conosco, ela vai elaborar um material e a gente vai ter um momento com empresas de suplemento, especificamente, distribuidoras, fabricantes, empórios, algumas farmácias de manipulação, se a gente conseguir inserir agora, porque algumas também elaboram produtos, suplementos, e botam para vender no seu salão. Então, não é só aquele suplemento que é feito por prescrição, é aquele suplemento que também vai para o salão. E aí ele já tem outra recomendação, já não é tanto do escopo de medicamento, mas entra para a área do núcleo de controle de alimentos.
Se eu disser, né, na pergunta de Renata, que isso não é desafiador, é demais. Porque nós temos uma demanda elevadíssima, né, mas a gente precisa ver as demandas com o olhar do risco. Isso é uma das coisas que José, né, o nosso chefe de vigilância, antes, nosso chefe de vigilância sanitária, hoje chefe do DVS, ele sempre aprimora, e nós também, dentro da área técnica, é olhar para o processo com as evidências de risco. Se tem risco, tem que priorizar. Aí tem que arrumar uma forma. Ano passado, a gente botou os suplementos até no programa de monitoramento, mas a Anvisa não conseguiu. A gente botou esse ano de novo para analisar a rotulagem. Pode até não analisar a composição, mas eu quero saber se o rótulo está inadequado, porque aí eu vou chegar lá na empresa para poder fazer o que tem que ser feito, né? E a gente, justamente, a lógica é utilizar das nossas redes sociais, que a gente tem, que é o Instagram, né, para tentar divulgar o máximo possível, né, que eu concordo com a Regiane na fala dela da manhã, que se a gente não comunica o risco, a sociedade não vai saber, né? E nós temos que ter esse papel de comunicar o risco. Perfeito. E aí as medidas de divulgação, de informação, mas eu acho que esse momento aqui para nós foi um sentimento de gratidão, de poder ter um público na quantidade que a gente tem, já trazendo um tema com essa relevância. Maravilha. Tá? E agora eu gostaria de que vocês contribuíssem, né, com esse evento, com as colocações e questionamentos de vocês. A gente abre aqui para perguntas, tanto para a Sônia como para a Priscila. Não deixem de fazer a pergunta. O momento senão é agora. A gente vai achar que não né, ficou muita dúvida ou não ficou dúvida nenhuma. Que a pauta não é interessante, né? Nunca é bom, gente. Sempre a gente tem alguma dúvida. Então, coloquem. Não existe pergunta que não precisa ser feita, né, Priscila? Alguém? Todo mundo tranquilo, com homologação de fornecedores, inclusive dos fornecedores de suplementos. Gente, vocês estão com 2 sumidades aqui. Não é nem aproveitem, mas a gente está aqui para fazer a troca, né? Então, é importante que vocês façam as contribuições de vocês. Porque quem está no dia a dia é quem está lidando com essa dificuldade também, né? Então, traga isso, que é o desafio de vocês, né? Porque o desafio que a gente colocou aqui pode não retratar o desafio que eu vivo lá, tá certo? Tem uma colega que gostaria de perguntar. Pronto, pois não, que coisa boa. Quem é? Boa tarde, meu nome é Tatiane, eu sou da empresa Massas Nordestinas. Na verdade, eu sou fornecedor, né, para os supermercados. A minha dúvida é, quando a gente está elaborando um programa de qualidade, a gente precisa, né, fazer essa seleção dos fornecedores. Mas quando o fornecedor ele se nega, por exemplo, a entregar o seu alvará sanitário, o que a gente deve fazer? Eu posso começar, Priscila? Claro, aí, ó. Assim, eu penso um pouco como o Eugênio. O Eugênio estava aqui de manhã na mesa, né? Eu acho que tem questões que são inegociáveis, né? Primeira coisa, acho que nas relações de profissionais é o respeito. Elas são inegociáveis, né? Mas isso em relação a um fornecedor é a mesma coisa. Porque se você define o seu critério e ele não respeita, então ele não pode ser o meu fornecedor, né? Porque eu não iria querer como empresa. Porque eu estou dizendo para ele, né? A Priscila trouxe uma coisa bem importante, gente. O trabalho articulado, porque não é forças contrárias, né? Eu não boto o meu critério, o fornecedor cumpre se quiser, porque senão é uma briga de mercado. Não é isso que ninguém está dizendo. Está dizendo que é uma parceria, ou seja, você cobra para mim o seu critério, aquele seu critério é importante porque eu vou melhorar como fornecedor, eu vou atender a você e outro. Agora, se você, como empresa, me define o seu critério, que é importante, eu tenho que respeitar. Não é assim? Se eu não respeito, então, para mim, já fica difícil. E aí, se eu deixo o produto entrar, nunca mais eu tenho mais autoridade. Não é ser autoritário. É completamente diferente. Mas aquilo que é inegociável, o outro tem que saber que para você é inegociável. E aí a sua autoridade tem que estar. Não é isso? Porque senão a gente não regula. Porque a gente fala de regulação, não é só regulação de marco legal, não. Mas o que você faz lá na seleção do seu fornecedor é uma regulação interna. Priscila também falou sobre isso, né?
E é extremamente importante. É uma relação profissional. Então, assim, claro, isso eu estou dizendo a minha opinião, né? Mas a empresa é autônoma para definir isso. Mas eu entendo que você está pedindo simplesmente para ela que lhe apresente o documento de que ela tem um alvará sanitário. E ela não quer lhe apresentar, imagine se ela vai cumprir com os outros. Então, assim, eu realmente, na minha opinião bem técnica, é como se a gente for na vigilância fazer uma inspeção numa empresa, né? Aí você chegou lá, vamos dizer que você botou 20 itens não conforme, 30, não sei quantos, né? Aí você chega, a empresa avançou, fez 50%, fez alguma coisa. Aí você chegou lá, ela não fez nada. Um item, nem de processo. Então, certamente, ela não está dando o devido respaldo, não é nem a inspeção, é a melhoria dela. Então, aí você já consegue fazer avaliações sobre isso, né? Então, eu acho que, não sei, a Priscila complementa. Bom, eu costumo dizer sempre que eu vou dizer que eu tenho duas formas de responder. Uma, eu sendo direta e reta como eu sou com os meus clientes também. É tchau. Certo? Tipo, não tenho, isso é básico, até porque a parte do alvará sanitário é básico, existem vários outros critérios. Inclusive, dentro do programa, a gente qualifica isso. Existe o critério essencial, existe o critério imprescindível, existe o critério que eu abro mão, né, digamos assim, que não precisa estar 100%, mas critério é critério, né? Agora, lógico, entendemos também, dentro do fornecimento do nosso Estado, que tudo é interessante que se converse, porque, a depender do fornecimento, né, do fornecedor que você esteja lidando, às vezes ele vai ter essa postura porque ele está sozinho no mercado. Mas ele não entende que o sozinho ele é momentâneo e quem decide naquela hora é você, porque o cliente é você. Então, eu costumo até dizer, quando eu estou fazendo orientação para a implementação do programa de qualificação e seleção, se posicione. Isso é uma questão de posicionamento. Sônia bem colocou. Se a gente sempre abrir mão, tipo assim, você, obviamente, pode dar para ele um prazo. Olha, eu preciso que você me apresente tal documentação até dia tal, e dia, mês e ano, né? Que prazo entra nisso. Ele não se adequa, vem as notificações de fornecedor, né? Talvez, não é teu caso, que eu entendi que você é fornecedora, eu digo até que a indústria é um pouco mais simples, mas dentro do varejo, aí você vai entrar com os embates comerciais, né? Vai lá o comprador e diz, não, mas fulano, ele é importante, eu tenho que ter, deixe de frescura, deixe de besteira, tudo aquilo que a gente, muitas vezes, estando no varejo, a gente escuta. E, por isso, tem que ter a parceria, porque o índice, a parte do setor de qualidade vai dizer, não, mas cadê os critérios que a gente estabeleceu, que também é ligado à qualidade? E a parceria começa internamente. Eu tenho que me resolver e me posicionar, usando os dois, tanto o lado comercial quanto o lado da qualidade sanitária, né? Mas isso que você bem colocou, infelizmente, acontece muito. A gente trabalha hoje numa linha. Antigamente, se trabalhava muito com a política das visitas, né, das auditorias e na auditoria do fornecedor. Hoje já existem algumas empresas que, sim, têm o programa de fornecedor, que, inclusive, a auditoria ela é terceirizada. Eu, no Estado, sou auditora de uma empresa, que eu audito para que as indústrias ou os fornecedores apliquem e sejam fornecedores da empresa. Então, isso também é possível quando a gente tem um avanço. Se a gente pensar no varejo, isso é o futuro. Lembra que eu falei dos 5 anos para frente? Né? Vai chegar uma hora que eu posso ter uma equipe qualificada que terceirize a minha auditoria e o fornecedor, se ele quiser ser fornecedor, ele vai entrar dentro do programa. Renata, inclusive, passou por isso recente, né? Vem aí a Nestlé é pesadíssima, gente, né? Todo mundo não. E está tudo certo, eu não quero ser fornecedor. Se eu quero ser fornecedor, eu vou me adequar, tá? Então, eu vou agradecer agora, encerramos a nossa mesa. Infelizmente, eu passarei aqui o resto da tarde fazendo perguntas, aproveitando essa oportunidade riquíssima. Obrigada, Priscila, por sua contribuição, Sônia também. E obrigada pela participação de todos vocês.